Olá, boa noite. Oi, Giovana. Fábio, boa noite. Richard, tudo bem? Hoje a live vai ser com o Pablo Ciritella, gestor cultural. Lembrando que esse momento aqui, esse bate-papo virtual, tem apoio da KM Vídeo e da FCS. Eu só, antes de chamar o Pablo, eu vou fixar aqui o tema da live e já aproveito para agradecer todo mundo que está chegando e que está acompanhando. Vai ser uma entrevista muito interessante. Afinal, o Pablo tem bagagem, né? Conhecimento e sempre traz conteúdo pra gente, né? Deixa eu só fixar aqui e já vou chamá-lo e falar quem tá por aqui com a gente. Só um minutinho. Se o pessoal quiser falar, colocar aí da onde assiste, qual cidade, é legal também pra gente saber. Que às vezes nem todo mundo a gente conhece. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. E vou chamá-lo, nosso artista. Conectando com Ciritella. Olá, Samanta, Corali, Maria da Paz, Eliana Tedeschi. Olha, oi! Olá! Quem disse que o artista não Tudo bem? traz a sua melhor encomenda, sua melhor Sobre obra? arte, tem que trazer um artista aqui, ó. Oi, Olha Léo! lá. Oi, Léo! Ele tá a caminho do sono, mas hoje ele não quis dormir, não. Ele quis esperar para participar também. Lógico, pai, gestor cultural, ator, diretor, a mãe escritora, ele tá nesse meio, Olha né, lá, ó, Léo? e tá concentrado aqui. Tá Ele só prestando tá faltando atenção. falar, viu? É, Pronto, ele prazer. só queria aparecer um pouquinho para dar boa noite e vai dormir, Quem né? não conhece, aí tá a oportunidade de conhecer o famoso Léo Civitello. Ó, tem nome de artista. Ó, Tchau! Beijo, Samantha. a Samanta tá aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo. O pessoal Ai, tá vamos lá, chegando deixa eu aqui. ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui. Maria Antônia, Rose Santos, Andréia, boa noite. Mariane, Natália Dante, Tatiana Foltran, sempre presente. Doudou, Reginaldo. Bem-vindos. Tudo bem, Pablo? Tudo jóia, Damana. Prazer enorme aqui estar participando aí com esse bate-papo aí que você tem feito. Nesse momento aí de fique em casa, eu acho que é um momento super oportuno aí para a gente relaxar um pouquinho, descontrair, bater um papo, né? Porque Compartilhar senão a gente fica conhecimento, meio né? louco aqui só. Fica meio louco só em casa, viu? Deixa também aqui, a Samantha coloca aqui, agora a mamãe vai fazer Leozinho dormir. Depois você assiste, Samantha. A gente perdoa É, dessa vez, né? Boa noite para o pessoal da loja, assim, você, Geraldo Doriguelo, sempre presente, um beijo. Joyce Samara, tudo bem? Enquanto o pessoal chega, Pablo, eu vou ler a introdução que eu fiz para você e daí a gente começa o bate-papo, tá jóia, vamos tá lá. bom? Claro. Meu convidado de hoje é ator, diretor e gestor cultural. Em seu currículo, acumula muitas experiências. Algumas delas são como secretário municipal de cultura de Tietê e como diretor do Teatro Municipal de Serquilho. Também foi assessor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, além do programa Funarte de capacitação técnica de gestão cultural, assim como diretor-presidente do projeto Culturano, e entre tantas realizações, ganhou fama e reconhecimento com o Inverno Cultural. Na televisão, como ator,
fez participações nas novelas Esperança e Kubanacan e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sempre determinado e antenado, o marido da Samantha e o pai do Léo está sempre se reinventando. Hoje, ele falará sobre seu trabalho, os desafios, suas conquistas, assim como o impacto do coronavírus no setor da cultura. Bem-vindo, Pablo Ciritella. É um prazer tê-lo aqui. Muito bacana. Tem um pouquinho de história aí, viu? Aí a parte do ator é só lembrança, viu? Porque já faz um tempinho que eu não tô nos palcos, eu fico só na voz. Mas foi um período aí da minha vida que foi muito gratificante e certamente me deu muita base para eu ter conseguido aí avançar aí na área cultural, principalmente nessa parte de gestão, né? Vamos dar boa noite para Guto Palladini, M. Gomes, Alice, boa noite, Lari Mariano, bem-vindos. Pablo, para começar a nossa rodada de perguntas, eu gostaria que você definisse quem é o gestor cultural Pablo Ciritella. Poxa, essa acho que é a pergunta mais difícil aí para responder qualquer artista e às vezes até a própria pessoa para falar de si. O que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa bastante determinada. Quando coloco um projeto, eu vou até o final para conseguir concretizá-lo. E eu tive a felicidade de, na área cultural, principalmente, eu ter percorrido várias camadas da cultura, como artista, como produtor, conheci o lado trabalhei na esfera pública, então isso ajudou muito, me preparou muito para assumir um cargo de responsabilidade, como ser um secretário de cultura, como ser um diretor de teatro, como foi o caso aí na cidade de Serquilho. Então, mas eu resumo tudo isso como sendo uma pessoa muito obstinada. Eu desejei isso, eu lutei, passei muitos perrengues, acho como a maioria dos artistas no início da minha carreira também, para conseguir galgar degraus. Eu nunca dei um salto grande. Foi muito degrau a degrau, passo a passo, com muita dificuldade, com muito esforço e com muita dedicação. E eu acho que eu resumo isso bastante. E o meu lema é fazer o máximo que você puder. Faça o máximo que você puder. Se você fizer o máximo, a tendência é de que tudo vai dar certo. Se esforçar bastante. Eu posso resumir assim, que eu sou uma pessoa determinada. Deixa eu dar boa noite aqui também para o Luciano Abreu, sempre presente aqui nas lives, a Cida Silvestrin, o Bino Albino, Suzy, boa noite, Marquinhos Corniati, bem-vindos. Pablo, conta pra gente como você começou sua carreira nesse segmento de cultura. O meu primeiro contato com as artes foi na escola mesmo, aí no Plínio, em Tietê. Tinha uma professora de artes e na época ela fazia questão de todo final do ano ela apresentar uma peça de teatro. E ela fazia os alunos interagir, participar, e foi lá que eu comecei a fazer minhas primeiras peças de teatro, professora Cida, inclusive era uma professora de Laranjal. Ela trabalhava artes, desenho, enfim, né? Durante o ano inteiro e no final do ano, quando ia chegando no final do ano, ela fazia questão de montar espetáculo de teatro com os alunos. E ela sempre me chamou para participar, vem aqui, faz esse papel e tal. E eu já tinha um histórico quando era menor, né? Que minha mãe sempre, quando passava, naquela época, eu morava em Santo André, e minha mãe passava aquela propaganda no SBT de caça-talentos, e minha mãe falava, olha lá, por que você não vai lá para aparecer na televisão? E era uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, que eu achava. E aí foi aqui em Tietê, quando nós nos mudamos para cá, em 1994, no final de 94, quando eu comecei a estudar na Escola Plínio, daí eu comecei a fazer essas aulas de teatro. Aí eu fiz por 2 ou 3 anos essas peças de teatro e depois
cerca de 1999, em 99, por aí, 98, 99, o ator Vitor Branco veio para Tietê ministrar algumas oficinas, na época por incentivo da prefeitura, na oficina cultural. E eu acabei indo lá e lá eu tive um contato mais técnico, né, com esse mundo das artes. E a partir de lá ele selecionou um grupo de atores que saiu a excursionar pelo estado com ele. Ele montou uma com alunos para excursionar com ele. E nós éramos em 15 atores jovens, né, iniciantes, e foi de lá que eu comecei a ter esse primeiro contato e percorri por muitas cidades e fui aperfeiçoando, fui experiência, senti mais o palco. Eu comecei justamente fazendo a parte técnica, eu fazia uma participação bem pequenininha no espetáculo e fazia a parte técnica do teatro. E com o passar do tempo, os atores foram parando, foram desistindo, um foi desistindo, o outro foi desistindo, foi sobrando personagem. E eu, porque eu assisti a peça inteira e já sabia todo o texto de cor. E aí eu fui ganhando espaço, até que terminamos a temporada, depois de 4 ou 5 anos, nós terminamos uma temporada apenas, acho que em 5 atores. E eu acumulando 2, 3 personagens na peça. E foi uma experiência fantástica com o Vitor Branco, que ele é um desbravador do interior e um lutador do teatro mesmo, né? E nós percorremos aí mais de 250 municípios no estado de São Paulo com teatro. Então, isso me deu uma bagagem muito interessante aí na área cultural. E depois de um tempo, eu montei a minha própria companhia e comecei isso também por cidades aqui na região. Então, uma peça aí que foi bastante destaque aqui na ocasião, até para o pessoal relembrar aí, com o Vitor Branco, o espetáculo foi o 0900 de Me Estrepei, que fazia uma sátira daqueles serviço de telefone, né? E depois, aqui com o meu grupo, foi a peça Nem Sempre Tudo Está Perdido, que nós percorríamos aqui a região, com uma temática de drogas. Então, eu saí da atuação do palco já para fazer um trabalho tanto de ator, de direção, e também a produção, né? E essa produção deu muito embasamento para tudo, porque eu me relacionava com a imprensa, me relacionava com as escolas, porque era um trabalho estudantil também, me relacionava com o comércio atrás de patrocínio. Então eu vivenciei muito essa experiência tanto da produção quanto de atuação, né? E a partir daí eu falei, nossa, poxa, como eu gostaria que mais pessoas tivessem essa oportunidade de crescer, e, enfim, de ter oportunidades na cultura. E foi daí, reunindo um grupo de amigos, que nós fundamos o Projeto Culturando. Na época, a gente sentia muito a falta de eventos culturais aqui na cidade de Tietê, e a gente falou, não, a gente não pode ficar parado, vamos se movimentar para que isso aconteça, dê oportunidade para as outras artistas e para que também a cidade... E aí foi, daí não parei mais. Esse foi o meu início aí na parte do teatro, e depois eu pulei para a parte de gestão, e aí foram surgindo as oportunidades pelo Projeto Culturando, depois vieram secretaria, a direção do teatro em Cerquilho, São Paulo, enfim, tem muita história aí adiante. Mas basicamente, eu me encontrei mais sendo gestor, atuando atrás dos panos, vamos dizer, do que propriamente em cima do palco. Embora tenha sido uma experiência fantástica para mim, eu sinto muita saudade de estar no palco, mas eu acho que eu tenho muito mais a contribuir promovendo essas atividades culturais, gerindo uma pasta de cultura. Eu tenho muito mais condição de contribuir do que hoje estar em cima do palco. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para Ana Paula Toledo, a Casa da Tá, Latossa, do Marcel Cancian, da live de ontem, Viviane Tesoto, a Andréia Civitella coloca aqui a importância do incentivo de um pedagogo. Duda Insta, boa noite, Via K, da Kate, Luciana Patrocínio, Patrícia Freitas, boa noite,
Ana Bottini, Rô Costa, sejam bem-vindos. Pablo, conta pra gente como foi a sua experiência enquanto diretor do Teatro Municipal de Serquilho? O Teatro de Serquilho foi uma experiência fantástica, porque até então eu estava acostumado a produzir os espetáculos em cada cidade, né? Eu já tinha a experiência de ter sido secretário de Cultura em Tietê, mas no caso em Serquilho eu teria a responsabilidade de promover uma grade de atividades lá na cidade, né? E que fosse diferenciada. Eu estou recebendo uma mensagem aqui da Mana que o meu sinal não está muito meu, às vezes o seu trava também. Eu vou abrir um pouco a porta aqui para ver se hora, não sei se é isso ou se para você tá ok. Não, tá falhando, mas a gente escuta, mas às vezes falha. Deixa eu dar boa noite aqui para o Geraldo Antunes, que está chegando, Carlos Alves, Adri, Nilza, Pilon, Suzane Alves, bem-vindos. Tá ruim o sinal para você, tá também não? Ele tá vendo a questão do sinal que tá falhando, não tá? Pelo menos para mim, o dele falha às vezes. Oi, Carlos. Ela tosta. É só a imagem que às vezes falha, viu? A sua voz tá perfeita. A Kate da Biacá coloca aqui, saudade do Pablo, de quando ele abria as portas do teatro para a casa da criança. Pablo? Tá ouvindo? Oi, para mim tá cortando o seu áudio para mim. Não, mas a gente vai conduzindo assim e eu falo para você novamente aqui, eu estava falando que a Kate da Biacá coloca aqui, saudade do Pablo, de quando ele abria as portas do teatro para a casa da criança. Bacana. Nós tivemos várias oportunidades aí com a Casa da Criança em Serquilho. Eu acho que eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto do sinal, porque embora o áudio esteja bem, o seu áudio para mim às vezes corta. Eu vou mudar de local aqui, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Vou fazer uma tentativa. Vai indo, você me perdoa. Falando. Tá. Tá, não, tudo bem. Eu vou levar aqui indo, essa luz também, caso precise. Isso. Eu tô perto da internet, mas às vezes pode acontecer. Alexa, acende a sala. Tá... Agora eu tô bem aqui do lado do sinal, né? Caminhando com o Pablo. Acontece. Melhorou? Será, Damana? Tá acontecendo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tô, mas tá tremendo ainda a imagem. Eu tô travado. Abre o seu celular. Entra no dela e eu vou migrar de celular aqui. Eu vou pelo celular da Samantha para ver se é problema de celular. Aí eu vou pedir a gentileza de você convidar por ela. Tá, eu vou pedir para entrar. Na hora que tiver tudo ok, você faz essa transição. Agora eu tô ouvindo bem. Então vamos levando por aqui. Tá bom. Tá? Então, Damana, tá joia. Para mim tá legal agora. Tá. Como eu havia comentado, então, Serquilho para mim foi uma experiência muito desafiadora, porque Serquilho tem o Teatro Municipal de Serquilho se tornou uma referência aqui na nossa região, né? Nós tínhamos uma carência muito grande de espaços culturais, Serquilho conseguiu suprir essa demanda, fez uma estrutura fantástica na cidade, e vinha com um histórico muito bom de espetáculos, porque era um espaço recém-inaugurado, então as pessoas tinham as companhias e a própria população tinha muita curiosidade de conhecer o espaço, de querer se apresentar nesse espaço, todo mundo falando que era belíssimo, que era um espaço fenomenal, então grandes espetáculos vieram para cá, isso na primeira gestão da Ivani. E depois, passado ali 4 anos, 5 anos, quer dizer que toda aquela
aquela vontade de conhecer, aquela expectativa, ela já passou. Então eu tinha um desafio ainda maior de você assumir o teatro e conseguir não só manter a grade de programação, como tentar elevar o patamar dos espetáculos que eram apresentados lá. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, porque eu já tinha passado por Tietê, que me deu um certo contato com algumas companhias, eu já tinha um relacionamento legal com a classe artística, tanto da nossa região, quanto sempre sintonizado com os programas que o governo do estado oferecia. E eu procurei atuar bastante nisso. Tá falhando, deixa eu dar boa noite para Ana Paula Ravessini, Loucos por Samantha Holtz, Tati Holtz, boa noite, Denise, Sandra Marçom, boa noite, Mariane, acho que travou lá com ele. Deixa eu ver, coisas que acontecem, né? Deixa eu chamá-lo aqui de novo. Os Loucos por Samantha Holtz, que é a esposa do Civitella, em peso por aqui. Travou. Oi, Celi. O Camila, Celi Bolos e Doces. Deixa eu chamar Pablo de novo aqui. Vamos ver se eu consigo. Deu um tempinho para ele trocar. Conta aí quem das cidades que vocês são. Coloca aí para mim. Tem Serquilho, tem Tietê, Porto Feliz. Coloca aí, pessoal. Vamos aguardar Civitella. Lembrando que as lives que não estão no IGTV estão no YouTube. Oi! Oi, Damana. Eu tô com o celular da Samantha aqui. Se você puder chamar ela para live, eu faço pelo celular. Porque eu tô do lado aqui da internet e ela é super boa. Se tá travando, pode ser problema do celular. Eu troco o celular para ficar mais fácil. Vamos Se indo puder aqui. chamar Olha. ela. Tem gente de Brasília, Porto Feliz, 3 de maio. Os Loucos por Samantha em peso aqui. Santo André. Então, não tá sem condição. Tá me ouvindo? Saiu. Vai trocar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Que legal, pessoal. THS por aqui. Muito bem. Olha, Peruíbe, Fortaleza, Jumirim. Muito bem. Samantha, você está me ouvindo? Quer que eu chame ele por você? Dá um sinal aí. Porto Feliz aqui. Vários corações pelo Brasil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu adicionar pela Samantha, de repente pode dar certo pelo dela. Está conectando. Pronto. Pronto. Agora eu peguei celular de escritor, agora vou abaixo. Ah, tá com tudo. Agora não falha mais. A mulher é poderosa. Eu não sei o quanto cortou aí, até onde vocês conseguiram ouvir. Peço desculpas, tá? Mas é coisa de digital, né? Não, tá acontecendo geral mesmo. Pablo, revela pra gente qual que é a importância do projeto Culturando na sua vida. Como eu disse, né? A minha carreira foi muito alavancada por conta de todas as ideias que eu tinha, que eu gostaria de colocar em prática na cultura. Eu materializei ele através do projeto Culturando, né? A gente via que tinha uma carência de espetáculos em Tietê, não tinha, poucos eventos eram realizados na cidade. E quando nós nos reunimos, um grupo de jovens, a gente fundou o Projeto Culturando, de uma iniciativa minha, com o apoio de vários artistas e amigos que eram colaboradores.
E desde lá eu nunca parei com o projeto Culturando. Eu sempre batalhando bastante para tentar promover ações culturais, tentar de alguma forma dar um suporte para os artistas da região. Então eu posso te dizer que o projeto Cultural é uma paixão minha, né? Porque eu procurei materializar aquilo que eu pensava de cultura dentro do projeto Culturando. E nós fomos muito bem sucedidos. Até o ano passado, nós nos inscrevemos em um programa do governo do estado. E uma das nossas iniciativas, que foi o Inverno Cultural, que você comentou na abertura, foi premiado, foi reconhecido como uma das ações relevantes para o estado de São Paulo. E nós fomos premiados pelo governo do estado. Estamos só aguardando receber o prêmio esse ano aqui, que era para ter acontecido agora no comecinho de maio, mas por conta da pandemia foi adiado. Mas em breve nós faremos oficializaremos, que para a gente é motivo de muita satisfação. Na ocasião, o Teatro de Serquilho, por exemplo, estava em construção ainda, estava no projeto. E uma das pautas que nós discutimos nas nossas reuniões é que para a cultura se desenvolver, era preciso trabalhar nas escolas. Porque a minha formação de artista se iniciou na escola, no trabalho na escola. E na época nós discutimos que era uma coisa muito absurda de acontecer. Imagina que o governo vai colocar na grade curricular das escolas teatro, dança, porque era uma coisa distante e a educação era estadual, era responsabilidade do Estado. Então era uma coisa muito difícil de acontecer. E por fim, 2 anos depois, iniciou-se um processo de municipalização da educação que aconteceu aqui pioneiramente na região por Serquilho. E depois de alguns anos, Tietê se municipalizou também e tornou isso muito mais acessível. Um sonho que para a gente era um absurdo lá de acontecer, levar cultura na grade curricular, e que foi possível acontecer e as coisas caminharam dessa forma, porque as pessoas, os gestores na época, viram que era necessário trabalhar a cultura dentro da grade curricular e viu isso como importante. Tanto como na época, já no período de municipalização, eu fui vereador em Tietê, e naquela ocasião eu apresentei 3 projetos para a área cultural que inseriu o teatro, a dança e a música na grade curricular. A música já estava sendo discutido no nível federal para ter esse trabalho de musicalização nas escolas e que era importante. Então, o projeto, e isso tudo foi por intermédio de um incentivo e de coisas que nós pensávamos pelo projeto Culturando. E começamos muito lá de baixo, sem incentivo, só com o apoio mesmo das pessoas, dos artistas, dos amigos apoiando, e a gente conseguiu dar visibilidade para o projeto e ir aumentando a estrutura dia a dia. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo projeto. Nós avançamos bastante, nos estruturamos um pouco mais, mas como qualquer outra entidade privada, tem muitas dificuldades para se estabelecer. E nós tivemos também e temos ainda, porque é difícil você romper essa barreira entre ter um subsídio que te dê um sustento mínimo para você manter as suas atividades, ou você se autossustentar. É muito distante isso. Hoje, por exemplo, eu sei que daqui a pouco você vai me perguntar sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Hoje nenhuma instituição se mantém. Todas estão fechadas, estão paradas. As únicas que estão ainda que com o seu potencial restrito, com parte da sua atividade restrita, mas as únicas instituições que estão ainda em funcionamento e mantêm o seu quadro de funcionários ativo são as instituições que recebem repasse do governo ou que têm contrato de gestão ou com a prefeitura ou com o governo do estado. As outras instituições todas estão paradas. Então, a gente também sofreu isso e eu busquei no ano passado atuar bastante no campo das leis de incentivo à cultura, que através do PROAC do estado e da Lei Rouanet,
a nível federal, porque acho que são duas ferramentas fundamentais para manutenção das atividades artísticas. Hoje é muito difícil você depender única e exclusivamente do público. E a gente está vendo isso hoje na realidade, que numa pandemia, onde não tem a possibilidade do público, né, você vê uma categoria completamente paralisada, mas totalmente mesmo, porque até mesmo no caso dos restaurantes, por exemplo, para citar como exemplo, que ele não tem o seu salão aberto, ele pode operar via delivery. E embora o artista tenha a possibilidade de fazer uma live ou fazer algum tipo de atividade artística virtualmente, ela nunca tem o mesmo peso do que uma apresentação dentro de um teatro, e também não é o mesmo trabalho. Então você vê que essa dificuldade, porque a gente está vivenciando a pandemia, mas se não tivesse a pandemia, é a mesma dificuldade, ela só muda a proporção. Mas a dificuldade é a mesma que o artista enfrenta, porque a busca pelo público é constante. E é o público que sustenta mesmo as atividades ou um vínculo, um contrato de gestão de um teatro, por exemplo, como é o caso do Teatro Municipal de São Paulo, que é mantido através de um contrato de gestão com a prefeitura. Então, todos os seus artistas e a sua grade de programação toda, ela tem o recurso para ela acontecer independente do público. E isso é o que te dá tranquilidade para você desenvolver as ações que você desejar. Ao contrário disso, no Culturando, por exemplo, nós nunca tivemos esse contrato de gestão que mantivesse uma atividade mínima contínua. Por exemplo, com uma grade de aula de teatro ou de dança que nós poderíamos ter promovido, e é um desejo nosso de promover, mas que a gente não consegue o recurso para que isso aconteça continuamente. Então, o subsídio aí do governo, um contrato de gestão de um equipamento cultural, ou as leis de incentivo pode promover isso. Hoje eu moro aqui em Porto Feliz, né? E eu, através das leis de incentivo, eu consegui um apoio para a banda municipal. Banda municipal não, a Banda União, que é uma banda que tem aí 150 anos de existência aqui na cidade. Eu fiz um projeto para eles, de captação de recurso pelo PROAC, consegui empresa para patrocinar, e agora nós íamos colocar em prática, né, executar o projeto agora esse ano, só não foi possível agora por conta da pandemia mesmo. Mas esse é um dos caminhos, né, que a maior parte dos artistas tem, que acaba sendo um complemento de renda, além do que só estar em cima do palco, né? Esse incentivo é fundamental aí para as atividades. Eu me explanei um pouco mais, né? Mas acho que tudo isso está muito interligado com o Culturando, porque eu gostaria que ele estivesse num patamar ainda maior. E eu tenho certeza que eu vou conseguir dar uma projeção maior, mas são passos bem duros, são passos difíceis aí para a gente conseguir saltar do patamar que nós estamos agora para um outro estágio, como são as instituições mais consolidadas do país. Elas sobrevivem através ou de leis de incentivo ou, como eu disse, através de um repasse de recurso do governo. Deixa eu dar boa noite aqui para o Marcos Abreu, Samira Biagione, Lília, Marisa, boa noite. Macruz Saúde Estética, do Dr. Rubens da Mariana. Ângela Vobleski, boa noite. Cleide Leite, Fabiana Proença, Pepe de Santana, Adri, AVA Consórcio, Du Arantes, o fotógrafo do seu casamento. O do Arantes, um abração. Grande profissional aí. Sim. Do Arantes, um abração aí para você. É um cara talentosíssimo. E é um dos profissionais aí que nesse período tá passando apertado também. Babi, Adna, boa noite, Fran. Muita gente, Daniele. Muita gente por aqui. Vinícius. Vinícius Civitella. Pablo, Pablo, por reunir grande público e gerar um fluxo alto de pessoas, a suspensão das atividades culturais é usada como medida preventiva, né?
É correto afirmar que a cultura do país hoje sofre um colapso com a chegada do coronavírus? Com certeza. Eu já até me adiantei um pouco sobre isso. É, com certeza a área cultural é uma das muito afetadas, porque ela depende exclusivamente do público. Você tem algumas opções aí de um artista, por exemplo, ministrar um curso, uma oficina, um workshop virtualmente, né, pelo meio digital, mas a grande maioria das atividades ela acontece em cima do palco, ao ar livre, são eventos culturais, enfim. E não são só os eventos culturais, são os eventos de grande porte também, rodeios, shows, apresentações, enfim, festas folclóricas. A cultura movimenta cerca de 500 bilhões de reais por ano no país. Então, é uma categoria bastante considerável na economia, porém, ela foi de 100 a 0 em um dia, com uma determinação de que estavam vetadas atividades que gerassem aglomeração, né? Então, com certeza, ela já está em colapso, porque o artista ele depende do palco, ele se apresenta hoje, por exemplo, dentro da área cultural, uma das categorias aí, uma das áreas que mais estão sofrendo é o pessoal do circo, que eles são mambembes, eles circulam de uma cidade para outra, eles dependem exclusivamente das suas apresentações. Então esse pessoal está parado, eu não sei como eles estão sobrevivendo, eles estão em grande dificuldade. E assim como eles, tem outros artistas também que dependem exclusivamente da apresentação. Então se ele não apresenta, ele não tem outra renda. Então, com certeza, não só a área da cultura, né, outros profissionais liberais também, outros setores da economia também estão sentindo essa grande dificuldade. E para piorar a situação, né, certamente a área cultural vai ser uma das últimas a ser retomada na sua integralidade. Parte dela, eu acredito, que possa ser retomada aos poucos. Assim que o comércio voltar às suas atividades com restrições, como vai acontecer, eu acredito que também o setor cultural, em algumas partes, vão poder retornar também. Não vai ser a mesma coisa. Eu acho que a cultura vai mudar muito, as formas de fazer cultura vai mudar muito depois dessa pandemia. Eu acho que nesse momento ainda a gente não consegue prever ou estimar como vai ser. A gente só pode ter certeza que o cenário não é bom hoje. A cultura está em colapso, ela já vinha sendo podada e tolhida da sua atividade há alguns anos, né? E hoje a pandemia ela não deu opção, não deu opção, porque antes a cultura tinha a opção de brigar, né? Ela tinha a opção de brigar. Se você, o pessoal que está assistindo aí relembrar, quando o Michel Temer assumiu a presidência, uma das primeiras medidas dele foi querer acabar com o Ministério da Cultura. E ele chegou a extinguir e depois voltou atrás, porque houve uma movimentação da classe artística para que mostrasse mostrando para o presidente que o Ministério da Cultura era importante para o país. E essa movimentação dos artistas conseguiu restabelecer o Ministério da Cultura. Quando entrou o Bolsonaro agora, ele acabou, extinguiu com o Ministério da Cultura novamente, porque ele entende que a cultura não é primordial para o governo dele, né? E o que a população fez? Não fez nada. Os artistas não se movimentaram por conta disso, porque achou que estava bom, porque era o presidente da direita, ou sei lá, ou porque o discurso dele estava bom na ocasião. Enfim, eu acho que, de forma geral, a classe artística tem perdido muito porque ela não é unida e porque ela não se une, principalmente nos momentos fundamentais. Quando a classe artística se mobiliza, ela tem voz para conseguir ter dias melhores. E a diferença é essa, que hoje nós estamos num período de guerra em que a única escolha que nós podemos fazer é ficar em casa, porque fora dessa escolha nós não temos nenhuma. Agora, quando a cultura tem voz para falar e se cala, aí não tem o que acontece, que essa é a realidade da maior parte dos municípios em que eu tive contato, quando a gente encontra um gestor ineficiente à frente da pasta da Secretaria de Cultura do município, que é um puro cabide de emprego.
Quando a pasta da cultura é cabide de emprego, você a, a cultura fica em colapso. Então, o colapso não é só de agora, agora é um colapso obrigatório. Agora, o que a gente tem visto, a realidade dos nossos municípios aqui da região, principalmente, e eu tenho certeza que é pior no restante do país, é de que ela está colapsada e a voz da cultura, ela não se faz ouvir. Eles não se mobilizam para fazer ouvir, porque é um absurdo você ter cargos de um secretário de cultura que tem a responsabilidade de demandar as ações na área cultural e ele simplesmente se omite, né? Eu vou dar um exemplo prático e recente do que é a omissão de um gestor, do que é a omissão de um gestor na pasta de cultura. E é um exemplo muito claro aí desses dias que aconteceu. Logo que foi determinado o isolamento social e que veio essa recomendação do Ministério da Saúde e também dos governos estaduais, o que as igrejas fizeram? As igrejas não bateram o pé para manter abertas suas portas? Foi lá no ouvido do presidente, não se mobilizou e falou, não, a igreja tem que estar de portas abertas, não pode fechar, porque o sustento dela vem de lá também. Você está entendendo? Mas o que acontece? A igreja, ela é um teatro. A igreja é um teatro. Na prática, é um salão com pessoas sentadas uma do lado da outra. Igual é num teatro. Não tem diferença. Mas por que reivindicaram a abertura da igreja e ninguém reivindicou a abertura dos teatros? A manutenção ainda com restrição. Eu, na minha opinião pessoal, não concordo que nenhuma delas deveriam ficar abertas mesmo, porque eu acho que é uma recomendação pertinente e nós devemos seguir a orientação do Ministério da Saúde. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, os pastores, por exemplo, os padres, enfim, eles se mobilizaram para que mantivesse abertas suas portas. E a cultura não, a cultura aceitou. Não, vamos fechar mesmo. Você está entendendo? Então, A questão da união, né? Mas se tivesse lá um ministro da cultura, ou não tem mais ministério, a secretária de cultura, batesse o pé e falar, não, os teatros não podem fechar, tem que ter alguém brigando. E foi assim, foi a minha luta em Tietê. Tietê tinha um trabalho muito difícil, a gente já estava vivenciando uma perda de arrecadação considerável, problema grave na Santa Casa na época que eu fui secretário de Cultura em Tietê, mas eu brigava com o prefeito, e isso não é novidade para ninguém, eu sempre falo isso e dou como exemplo. Eu brigava com o prefeito para manter as atividades culturais funcionando. E o papel do gestor é esse, é brigar, é lutar pela sua classe, defender que as atividades aconteçam e na melhor forma possível. Se você vê um recurso, você tem que brigar por ele. É isso, porque se você não briga, o rapaz do esporte briga, o secretário do esporte briga. Se o do esporte não briga, o do turismo briga. E quem brigar é quem chora mais, quem não mama não chora, entendeu? Quem não chora não mama. Então é mais ou menos isso. Você tem que estar à frente com sabedoria, sabendo qual é a prioridade na ocasião, mas fazendo valer a sua voz. Se você tem aquele orçamento disponível na sua pasta, você tem que brigar por ele. Entendeu? Então eu acho que esse é o ponto fundamental aí, que tanto a classe artística se unir, mas muito mais ainda os gestores fazer valer a sua voz de ministro, de secretário, enfim, do gestor da sua ferramenta cultural aí do local de atuação. Eu acho que essa é a diferença. Hoje a gente vê poucos são os secretários técnicos ocupando os cargos. A própria Regina Duarte não é uma pessoa qualificada para ter estado na Secretaria de Cultura. Ela é uma grande artista, mas ela não tem histórico de gestão cultural. Se ela tivesse sido gestora de um teatro, se ela tivesse sido secretária municipal em um município qualquer, já tendo uma experiência de como é gerir uma cidade, do que é orçamento, ela não sabe o que é orçamento, ela não sabe o que ela está fazendo lá. E ainda por cima se queimou. Quer dizer, ela entrou na onda do presidente e ela não teve efetividade em nada, absolutamente nada. O governo divulgou agora esses dias que vão fazer um vídeo mostrando o que ela fez em 60 dias. Ela não fez absolutamente nada.
ela fez uma normativa da lei de incentivo prorrogando o prazo de apresentação de execução dos projetos, que nada mais óbvio se fazer. Fora isso, não fez nada, porque ela teria que, para dar certo, ela teria que ir lá ficar uns 2 anos trabalhando, só para aprender como vai funcionar, para depois ela ter alguma experiência para ela poder melhorar alguma coisa para a classe artística. É igual a Angela Robles que coloca aqui, deixam a cultura sempre por último, né? A questão da cultura, as pessoas sempre falam para mim e perguntam, Pablo, mas a cultura é fazer casa popular não é mais importante do que a cultura? Ou a saúde, a educação não é mais importante do que a cultura? Não, não é. Não é mais importante. E não depende de ser mais importante, porque às vezes pode ser mais importante para você e pode não ser mais importante para o outro. Mas a questão não é essa. Quando você é gestor de uma pasta, você tem que saber que o município, ou o governo do estado, ou a federação, o Brasil, o governo federal, ele tem o seu orçamento para cada área. Cada área tem a sua importância, tem o seu orçamento para ser gasto na sua área. O do esporte no esporte, o da cultura na cultura. Então, um é mais importante? Hoje, eu acredito que sim. Hoje a cultura é prioridade total, Mas não foi arrancado todo o orçamento da cultura. Os municípios continuam com o orçamento da cultura. Então, ele pode promover, ainda que de forma mais restrita, algumas ações que ajudem o artista nesse período difícil. Por exemplo, como a gente está vendo na capital, em São Paulo, no governo do estado, com algumas ações onde tem destinado algum recurso, alguns cachê para alguns artistas se apresentarem por live, pelas redes sociais. É uma forma de você transferir um pouco de recurso e ajudar os artistas nesse período onde ele não está podendo se apresentar dentro de um teatro. Pablo, em seu entendimento, por que a nossa indústria cultural é tão vulnerável? Como pensar de maneira estratégica no pós-coronavírus para entender o tamanho da rasteira que a cultura vai levar e redimensionar o seu papel? Eu falei um pouco. A gente ainda não tem um cenário claro de como vai ser pós-pandemia. Nós não sabemos, é muito difícil. Eu já falei um pouquinho agora. As instituições, de forma geral, as instituições, empresas privadas ou públicas que atuam na área cultural, elas dependem de como eu posso dizer, de uma estrutura financeira que possibilite ela se manter. Não tem outra explicação. E não tem mágica pós-pandemia, porque a gente também não consegue visualizar um cenário ainda plausível. A gente não sabe como vai ser. A gente sabe que quando a cultura retomar agora pós-pandemia, a gente sabe que a cultura vai retomar também, mas de forma bastante restrita. Os espaços culturais vão ter que se modificar na sua forma, no distanciamento da fila vai ter que ser mantido, os cuidados com higiene vai ter que ser mantido, até que a gente tenha pelo menos uma vacina, tenha vacinado a população. Eu não sei como vai ser. A gente, infelizmente, o cenário não é bom. E pro artista se sustentar é muito complicado. A gente não tem uma receita mágica para isso, porque é muito individualizado. Aquele profissional, aquele artista que conseguiu trabalhar, e ele tem uma visão de ele ter uma reserva de recurso financeiro, por exemplo, que ele acha que é importante ele ter um recurso financeiro de step, ele vai conseguir passar melhor nesse período. Agora, aquele artista que eventualmente ele utiliza o recurso que ele consegue ganhar no mês para subsistência dele, ou pouco sobra para ele poder fazer algum caixa, ele vai ter maior dificuldade de retomar as atividades. Agora, uma coisa que a gente vê é que eu acredito é que os artistas eles vão ter que passar muito por um período de, até discutir isso recentemente com a Samantha,
falando até em relação aos livros dela e em relação às dificuldades que vem encontrando a parte literária, a publicação de livros. Essa parte já vem sofrendo bastante queda nos últimos períodos, reflexo um pouco da leitura digital, né, das publicações digitais. E o que eu tenho insistido bastante para ela é de fazer uma produção independente. Eu consigo visualizar um pouco isso, que vai acontecer muito do artista ter a sua atuação, a sua produção independente. Aquele que ficar esperando um movimento de uma empresa ou de um produtor, eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, porque o que vai acontecer? Vai acontecer o que já está previsto. É uma grande enxurrada de eventos aí para o final do ano, né? Para os últimos 3, 4 meses, porque quem pôde prorrogar um evento de agora, ele prorrogou para o final do ano. Então a gente vai ter uma sobrecarga de datas, né? A gente vai ter inúmeros artistas, inúmeros técnicos, né? Técnicos, artistas, figurinistas, enfim, toda a cadeia produtiva da área cultural e de eventos querendo voltar e precisando trabalhar ao mesmo tempo. Então não vai ter espaço para todo mundo. Quem vai conseguir se sobressair? Quem, eu acredito, que fizer a sua produção independente. Aquele que tiver uma opção de trabalhar, por exemplo, pelas redes sociais. Que eu acho que isso a pandemia também está trazendo de ponto positivo. Está forçando não só os artistas, mas uma grande variedade aí de atividades a trabalhar as redes sociais ou a internet. Porque, quer queira ou não, por exemplo, um artista que conseguiu se destacar na internet, fazer as suas lives, ele não estava acostumado a fazer isso, ele passou a fazer e viu que teve aceitação do público, ele pode continuar da sequência pela internet sem depender daquele trabalho que eventualmente ele fazia. Ele pode criar alguns mecanismos, alguns canais para ele conseguir fazer a receita dele que ele precisa. Agora, não tem receita mágica, não dá para eu chegar e falar, ó, vai ser isso. O que eu tenho certeza que vai acontecer é o retorno das atividades com muita cautela, muito devagar. Eles não vão liberar tudo geral. Isso vai acontecer já em breve. Não tem como o governo segurar por mais tempo os comércios fechados, a economia fechada. Eu acho que foi válido esse trabalho até agora. Ajudou, deu tempo para os governos estaduais, principalmente, se ajustarem estruturarem a sua parte de saúde, com os hospitais de campanha, com os kits de enfermagem, enfim, né? Com toda essa parte da saúde que precisava ser estruturada, os equipamentos da saúde. E eu acho que isso já aconteceu agora na maioria dos estados. Vai ter um colapso da saúde em vários estados, mas não vai conseguir segurar o comércio fechado, as atividades fechadas até o final do ano, até o ano que vem. Isso não vai acontecer. E eu acredito que muito em breve as atividades comerciais já vão retomar e para os artistas também. E aí vai ter isso. Às vezes você não vai poder fazer um grande evento, mas você vai poder fazer um evento mais moderado, com um público mais restrito, tomando mais cautelas com o público, enfim. A gente não tem ainda o cenário exato, mas isso vai ter que ter. Vai mudar completamente a rotina dos teatros, dos eventos, dos protocolos. Assim como foi quando teve aquele episódio da Boate Kiss lá no Sul, enfim, que a partir de um problema gerou inúmeros outros reflexos, fechando espaços, procurando os alvarás de funcionamento para ver se estava tudo em funcionamento adequadamente. Vai acontecer isso também na cultura, enfim, nos outros setores também. Vai retomar, mas vai ser com outras cautelas, né? Com outras medidas aí, eu acredito que de restrição. A totalidade mesmo é só se a gente tiver uma vacina. Eu acho que se a gente tiver uma vacina em relação ao coronavírus, até o final do ano, eu acho que não chega rápido isso, na minha opinião. Eu acho que para o final do ano, ou talvez o ano que vem, já tem alguns testes bastante avançados nesse sentido. Então, se tiver a vacina, eu acho que daí volta uma normalidade. Mas com os reflexos, né, de você ter todo uma coisa, uma questão financeira para você equalizar, né? E nessa questão financeira, o que antes gerava grande dificuldade, que era a questão de patrocínio, agora vai ficar pior, né? Com certeza vai ficar pior, porque
o patrocínio ele acaba vindo numa grande maioria de comércio. Se a gente pensar aqui na nossa região, os comerciantes são os que mais patrocinam em relação às empresas. Mas com a queda de arrecadação de todos os setores, fica muito comprometida a questão do patrocínio. Por isso que eu falo muito da produção independente. Aquele que conseguir criar uma estrutura mínima e bolar estratégias. É um período de criatividade, onde você vai tentar achar uma brecha. Falar, olha, aqui eu acho que eu tenho um nicho, aqui dá para eu avançar sem depender de mecanismos, sem depender de alguém me chamar, sem depender de o governo oferecer, enfim, são essas medidas. E as leis de incentivos, elas estão paralisadas. Não precisa contar com leis de incentivo nesse momento. As que trabalham com renúncia fiscal, como é o caso do PROAC, o ICMS ou a lei Rouanet. Por quê? Porque a empresa também vai ter a queda da arrecadação, o lucro dela também vai diminuir, logo ela não vai ter recurso disponível para destinar para os projetos. Isso é natural. E o pouco das empresas que mantiveram as suas atividades e que vão fechar o ano no verde, né, com um lucro positivo, ela já tem as grandes companhias já com um recurso já, como fala, Fechado? fechado com eles, obviamente. Então, quem vai sofrer mais são os pequenos artistas, né? Os artistas independentes, de certa forma, as MEIs, o pequeno, né? O pequeno produtor aí da área cultural vai sofrer muito. E as instituições que têm maior poder aquisitivo, que têm uma movimentação financeira maior, às vezes ela até já tem um contrato de gestão, ou ainda que não tenha um contrato com repasse do governo, ela teve a oportunidade das linhas de crédito do governo, estadual, por exemplo. Mas isso aí é quase que inacessível, porque você vai na grande instituição, ela já se resguardou, ela já conseguiu a linha de crédito, ela tem a facilidade, ela às vezes tem a prioridade de acesso, né? Ela tem mais condições de ter acesso, porque ela tem uma estrutura por trás que dá o suporte para ela. Agora, e também o recurso foi insuficiente, porque o governo disponibilizou, salvo, em torno de é, 1 bilhão. Foi um recurso alto, mas a demanda era muito maior. A demanda da classe artística era 3 vezes maior. E não tem mais recurso. Você tem lá falando, a gente está com recurso tudo, mas não tem. A mesma dificuldade que o cidadão comum tem de ter acesso a linhas de crédito nesse momento, financiamento, que nem o auxílio emergencial de R$ 600, quem solicitou e precisou da primeira parcela, tem gente ainda que não recebeu. É. Entendeu? Você tirar a linha de crédito com valores maiores. Então, estamos numa situação complicada. A gente está chegando ao final da live. Temos 1 minuto e 40 segundos para você deixar sua mensagem final e se despedir. Tá bom. Acho que falei bastante aqui. Não sei se deu para dar uma geral. Tivemos o problema com a live, mas eu queria agradecer essa oportunidade. A gente está vivenciando, infelizmente, um período muito difícil, que requer muita união de todos, né? Quem puder fazer essa quarentena, esse fique em casa, realmente fique, colabore com esse período que é difícil, que precisa de união. Eu clamo que a classe artística, essencialmente, se una, dê as mãos, procurem ajudar na hora de contratar um artista, contrate o artista da sua cidade, entendeu? Dê um apoio para ele. As academias, por exemplo, de dança, que estão com bastante dificuldade, estão procurando também achar formas e maneiras de passar nesse período um pouco melhor, né? Então eu desejo aí boa sorte a todos, união, paz, comprometimento, tenha calma, tenha comprometimento com o próximo, tenha amor ao próximo, principalmente. É um período de ajudar, não é um período de tirar sarro da dificuldade do outro, não é oportunidade, não é momento para rivalidade política, não é momento para isso. Agora é momento de união, nós estamos em guerra. A guerra, nós temos que nos unir e lutar na guerra, e quando passar a guerra, a gente restabelece a normalidade. Queria deixar um abraço aqui para as minhas sobrinhas, para a Giovana, Vai para a cair. Bianca.